Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Sintonia Bíblica. Hoje nós vamos dar sequência e vamos entrar no capítulo 2 de Apocalipse. Isso mesmo, a parte que vai trazer as 7 cartas para as 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor. E por falar em 7, já vamos nos acostumando com esse número, porque nós vamos ouvir muitas vezes o número 7 em Apocalipse. 7 trombetas, 7 taças, 7 selos, 7 estrelas, 7 candelabros. Tem muitas vezes aqui o número 7. Isso porque o número 7 tem o sentido de inteireza, de perfeição, de completude. Mais ou menos como a gente usa no dia a dia o número 10 para falar que alguma coisa está legal, está perfeito, alguma coisa foi 10. Deus, as escrituras trazem o número 7 com o sentido de perfeição e de completude. Então já começa dizendo que é para escrever 7 cartas para 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor. Vamos ler o texto então do capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que é a carta que vai ser enviada para a igreja de Éfeso. E diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declararam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é que essa carta é direcionada para o anjo da igreja. E aí já começa, a carta com uma pergunta: quem seria esse anjo da igreja? Algumas pessoas vão dizer que quando a gente fala de anjo em Apocalipse, é anjo mesmo, é literal, porque é um ser celestial que vai aparecer várias vezes em Apocalipse. E eles sustentam essa ideia porque Paulo, lá em Coríntios, vai falar que tem anjos que protegem as igrejas. Outros vão dizer, e essa é a posição e a corrente muito mais forte, que não, que aqui nesse caso, os anjos, o anjo da igreja, é o pastor da igreja, porque a palavra anjo significa mensageiro, e o pastor é um mensageiro de Deus, é aquele que leva a palavra de Deus. Outra coisa é que não teria sentido Deus repreender o anjo. Jesus está repreendendo aqui pecado e erro nessas igrejas. Não teria sentido Jesus repreender um pecado de um anjo que não pode pecar, que não pode errar, desobedecer a Deus. Isso já aconteceu e nós vemos lá na epístola de Judas que os anjos que desobedeceram caíram e para eles não existiu perdão. Outro ponto é que por que é que Jesus enviaria cartas através de João para um anjo celestial ao invés dele falar com esse anjo diretamente? Então essa posição, que é a mais forte e mais coerente, parece mais óbvio, que o anjo ali era o pastor da igreja, um ser humano, alguém que Jesus vai elogiar, repreender, corrigir e falar sobre questões especiais. Perceba que nas 7 cartas que a gente vai abordar daqui para frente, existe um padrão. Jesus vai se apresentar para cada uma das igrejas de uma forma, com uma característica diferente da outra. Ele vai apontar ali alguns erros, vai fazer críticas e também vai fazer elogios. Apenas 2 igrejas não recebem críticas, mas as 5 vão receber críticas e também elogios. E no final, Jesus oferece um galardão especial, uma recompensa diferente e especial para cada uma das igrejas. Mas
Note como todas essas características no texto se entrelaçam. Por exemplo, a forma como Jesus vai se apresentar tem a ver com o erro e o pecado que a igreja está passando, ou com a dor e o sofrimento da igreja, que tem a ver com a solução que ele manda a igreja buscar e que também está ligado com o galardão que ele vai oferecer no final. Nós vamos fazer esse exercício com todas as igrejas e vamos iniciar agora com a igreja de Éfeso. Mas antes da gente entrar no texto, quero falar um pouquinho sobre o pano de fundo dessa igreja. É muito importante para a gente entender um texto mais próximo da intenção do autor possível, a gente entender a cultura, os dilemas, o que as pessoas passavam ali, qual era as religiões que estavam ali ao redor, para a gente se conectar e chegar o mais próximo possível da intenção do autor. Então vamos começar falando de Éfeso. É importante a gente entender que Éfeso era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Éfeso era uma cidade portuária. Ali chegavam mercadorias e exportação para o mundo todo, o tempo todo. Por ser uma cidade portuária, era um lugar muito conhecido, muito popular, estratégico para qualquer coisa que se fosse fazer, comercializar, por conta dessa rotatividade de pessoas e de empresas ali. Éfeso também era o berço da deusa mãe, a deusa Diana. Para os gregos era a deusa Ártemis, mas para os romanos, que agora estavam dominando ali o império, era a deusa Diana. Eles tinham um templo para essa deusa Diana enorme, que foi considerado na época, inclusive, uma das maravilhas do mundo. Eles não só adoravam Diana, mas adoravam também a deusa Roma, o imperador, ali naquele templo. Éfeso era uma cidade muito conhecida pelo seu ocultismo, pelas suas artes mágicas. A gente vai ver lá no livro de Atos, capítulo 19, versículo 19, quando o povo começa a se converter ali em Éfeso, o rebuliço que vai causar por conta dessas artes mágicas, desse ocultismo de Éfeso. A religiosidade, a venda de objetos religiosos, objetos de idolatria, era um comércio muito lucrativo em Éfeso, por conta de sediar ali o templo de Diana. Então, quando os cristãos começavam a se converter, eles jogavam fora esses objetos, eles queimavam os livros de ocultismo ali, de bruxaria, nas fogueiras, o que era muito caro na época. Então, eles começaram a levantar muita revolta desses religiosos ali na cidade. Você já imaginou que desafio era plantar uma igreja numa cidade como Éfeso? Já imaginou como era pregar um Deus único num lugar onde se adoravam muitos deuses? Já imaginou se reunir como igreja ali pregando que existe apenas um Deus e que todos aqueles deuses eram falsos e por trás daquilo existia algo maligno? A revolta que não deve ter causado ali naquele lugar? Por aí a gente já consegue perceber quão cheios do Espírito Santo eles estavam, quão tomados pelo senso de propósito e de missão eterna eles estavam, como o Espírito Santo estava presente, comissionando e capacitando e dando ousadia para esse povo ali em Éfeso. Os plantadores dessa igreja provavelmente foram um casal de Áquila e Priscila, aquele casal que andava com Paulo. Eles vieram de Corinto com Paulo. Paulo saiu dali, foi para Antioquia e eles ficaram ali pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus para as pessoas que iam se convertendo. Depois de 2 anos, Paulo volta de Antioquia, se reúne ali com Priscila e Áquila novamente e prega também nessa igreja em Éfeso. Timóteo pastoreou nessa igreja e, segundo os historiadores, João, o apóstolo, também foi pastor dessa igreja. Então, nós entendemos aqui a parte do que Jesus vai falar na carta, que essa igreja era uma igreja que tinha palavra. Olha só quem plantou essa igreja, quem pastoreou essa igreja. Os crentes de calibre que passaram por esse lugar e plantaram ali aquela igreja com a ajuda do Espírito Santo, claro. Então vamos analisar agora a carta para a igreja de Éfeso segundo o padrão que a gente falou anteriormente. Vamos começar pela apresentação de Jesus. Jesus se apresenta para essa igreja como aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas, sabemos que são os pastores da igreja, e anda no meio dos candelabros, que são as igrejas. O próprio Jesus vai dizer isso no capítulo 1,
que os candelabros, os castiçais, representam as igrejas. Então, Jesus começa se apresentando como alguém que está muito próximo do seu povo, como alguém que não está observando essa igreja lá do céu ou do alto de uma montanha, mas ele está observando de perto, ele anda no meio das igrejas, e ele, mais do que está perto, ele está sustentando na sua mão direita esses pastores. Logo em seguida, ele faz um elogio para a igreja, ele diz que conhece as obras dessa igreja, que essa igreja conseguia detectar os falsos profetas, repreender os falsos profetas, eles odiavam os nicolaítas, assim como Deus também repudiava os nicolaítas. Na história, a gente não consegue saber exatamente quem eram esses nicolaítas, mas algumas coisas apontam para um povo que estimulava o crente a pecar, a misturar alguma coisa ali com o evangelho, porque quanto mais pecasse, mais experimentariam da graça de Deus. Sabe aquela coisa de quanto mais pecado, mais graça a gente tem? Distorciam essa palavra, né? E estimulavam o povo ali a pecar, a levar o pecado de qualquer maneira, dizendo que Deus concederia mais graça se eles pecassem. Então, é o que a gente consegue encontrar na história sobre os nicolaítas. A gente vai ver um pouquinho mais sobre eles novamente numa outra carta. Mas Jesus está dizendo, está elogiando a igreja de Éfeso porque eles repudiavam, eles não toleravam esses caras, eles não toleravam os falsos apóstolos, os falsos mestres, aqueles caras que peregrinavam de igreja em igreja, chegavam ali, começavam a pregar heresia, os efésios colocavam eles para correr. Então, a gente vê pelo elogio de Jesus que é uma igreja que tem palavra, é uma igreja que tem atitude, é uma igreja que tem obras. Certamente, se essa igreja estivesse aqui nos dias de hoje, seria uma igreja que nós procuraríamos para congregar, por serem sérios com a palavra e sérios com as coisas de Deus. Acontece que Jesus consegue enxergar o que ninguém enxerga. Ele enxerga o coração. E aí ele vai fazer uma crítica para essa igreja. Ele vai dizer, apesar de tudo que vocês fazem certo, vocês não fazem com a motivação certa. Vocês perderam o primeiro amor. Então a crítica é a perda do primeiro amor. Mais ou menos como um casal que continuam casados há anos, você olha para a mão do marido e da esposa, você vê a aliança, você vê os filhos, você vê eles sempre juntos, mas aquele primeiro amor acabou e dentro do coração eles não se amam mais. Talvez o cônjuge nem saiba que o outro cônjuge não o ama mais como o amava antes, mas Jesus é o noivo que enxerga o coração da sua noiva. E ele vê que as obras da sua noiva estão certas, mas o coração da noiva perdeu aquele fogo, perdeu aquele amor, perdeu aquela paixão que tinha antes no começo. E então ele vem com uma ordem, logo em seguida, com um remédio para cura. Ele diz, lembrem das primeiras obras, lembra onde foi que vocês caíram, se arrependa. Então Jesus diz que o remédio é fazer um exercício mental, ativar a memória e lembrar onde foi que caíram. Onde foi que perderam aquele primeiro amor. E depois de lembrar, depois de detectar onde foi o erro, onde foi que caíram, eles deveriam então voltar ao primeiro amor. Deveriam se arrepender e voltar para o primeiro amor. Olha que interessante. Jesus se apresenta como alguém próximo, que está no meio das igrejas, sustentando o povo na sua mão, dizendo para esse povo que perdeu o primeiro amor, se arrepende. Pela forma como ele se apresenta, a gente vê que ele é um Deus de perto. Ele continua o mesmo. Nessa relação onde a noiva perdeu a paixão, ele está ali no mesmo lugar de sempre. Ele está bem pertinho. E quando a igreja se arrependesse e desejasse voltar para o primeiro amor, ele estaria ali, no meio deles, segurando eles na mão, para recebê-los de volta com alegria nesse primeiro amor, nessa paixão. E ele faz uma advertência, depois de dar o remédio, depois de falar como buscar a cura, ele dá uma advertência, ele fala assim, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou retirar o candelabro de vocês do lugar. Eu removerei o candelabro de vocês do lugar. É muito interessante observar aqui e em Apocalipse inteiro, nas 7 cartas, que Jesus vai usar bastante
palavras e metáforas de situações que estavam acontecendo na cidade para que o povo entendesse ali o jogo de palavras que ele estava fazendo. Éfeso, como eu disse anteriormente, era uma cidade portuária. A principal atividade de Éfeso era o porto. E eles estavam prestes a ter que remover o porto dali, o que ia mudar completamente a cidade, o que ia afetar completamente a vida da população e da igreja também. O porto de Éfeso estava sendo ameaçado porque lentamente os sedimentos do rio Caístro, que são esses materiais orgânicos e areia, estavam sendo levados para a planície de Éfeso. Se isso continuasse acontecendo, os navios não iam mais conseguir parar ali e o porto ia acabar, não ia mais ter condições. E futuramente isso aconteceu. Mas a população daquela época, os primeiros ouvintes de João, sabiam desse risco e desse perigo futuro. E sabiam que isso poderia trazer um enorme prejuízo para a igreja, para a cidade toda, porque a teocracia de Anatólia poderia voltar a se impor ali. E aí, o que dominaria ali era o templo de Diana e os cristãos iam ser tremendamente prejudicados. E nos dias de hoje, a gente vê que essa advertência que Jesus deu para essa igreja foi exatamente o que aconteceu. A cidade de Éfeso foi completamente destruída. Se você for hoje lá conhecer, você só vai ver ruínas, pedras, escombros. A igreja, o candelabro ali local, foi removido do lugar. A cidade tem cerca de 1% apenas de cristão. A luz que a igreja reflete de Cristo naquele lugar foi removida dali. E a presença da igreja naquele lugar foi completamente abafada. E por último, Jesus então faz uma promessa de recompensa especial para essa igreja. Ele diz: eu darei o direito de vocês se alimentarem da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos de novo juntar todos os elementos. Vamos começar pela a forma como Jesus se apresenta. Ele é aquele que está próximo, andando no meio dos candelabros, sustentando na mão direita, pertinho da igreja. Um Deus de perto e não de longe. A igreja perdeu o primeiro amor. Estava fazendo tudo certo, mas o coração tinha se esfriado. E ele diz: eu estou aqui, perto de vocês, se arrependam. Ele está falando de intimidade, de um coração que o ama, de um coração próximo ao coração dele, de intimidade. E aí ele diz que para aqueles que perseverarem, se arrependerem e voltarem para o primeiro amor, ele oferece um lugar mais íntimo de todos. Ele diz que vai dar direito de comer da árvore da vida, de frutos, que faz um link, uma ligação aí com frutos maravilhosos e eternos que estão ali localizados no paraíso de Deus. Ou seja, uma intimidade ainda maior, uma proximidade ainda maior e um deleite na presença dele ainda maior. É essa promessa que Jesus faz. E nós aprendemos aqui, com a carta para a igreja de Éfeso, que é muito possível nós fazermos tudo certo com a motivação errada. Como é possível nós acertarmos em muitas coisas, sermos ortodoxos, né? Nos importarmos com a palavra, pregarmos, até vivemos a palavra, mas com um coração frio e distante. Como isso é possível? E aí eu faço uma pergunta. O que leva uma igreja tão bíblica? O que leva uma igreja tão séria, tão certa, com tantas obras boas e positivas? O que leva uma igreja desse calibre? Uma igreja histórica, uma igreja que teve passagem de pessoas ali espetaculares, sensacionais. O que leva uma igreja forte, histórica, abençoada dessa, a deixar esfriar, perder o seu primeiro amor? Será que nós corremos o risco de começar a acreditar na nossa conta as coisas certas e esquecer que tudo vem de Deus? Será que por tanto acertar, chega uma hora que a igreja começa a se sentir mais credora do que devedora? E aí acaba se distanciando da necessidade, da misericórdia de Deus todos os dias? Acaba tirando os nossos olhos
da graça, da necessidade da graça, de quão necessitados e dependentes somos de Deus? Eu acho que esse é o exercício que fica pra gente, lendo a carta de Jesus para a igreja de Éfeso, que também é para nós hoje. Será que perdemos o primeiro amor? Será que o nosso coração se esfriou? Será que todas as nossas boas obras estão sendo motivadas pela razão certa? Se perdemos, se esfriamos nesse primeiro amor? O que é importante a gente saber hoje é que Ele é um Deus de perto, está no nosso meio, está sustentando a gente na palma da sua mão. É só a gente se arrepender e voltar para esse primeiro amor.